No jantar de Natal, meu irmão descobriu que eu sou dona de uma rede de cafeterias avaliada em 90 milhões de dólares. E meus pais imediatamente exigiram que eu vendesse ações, dividisse o dinheiro com toda a família e entregasse o cargo de CEO ao Chase porque ele merece mais do que você jamais vai merecer. Eu apenas sorri e respondi com uma única frase que calou a mesa inteira. Olá a todos, eu sou Dominique Shaw, mulher de 36 anos, e hoje finalmente vou tirar isso do peito. Por 20 anos, minha família nunca perguntou o que eu realmente fazia da vida. Eles assumiam que eu ainda era barista quebrada que mal conseguia pagar o aluguel. Acontece que eu construí algo que eles nunca se deram ao trabalho de enxergar. Antes de contar exatamente o que eu disse naquela noite e o que aconteceu depois, preciso de um favor rápido. Andamos perdendo um pouco de tração, e apertar o botão de inscrever-se é a forma mais rápida e gratuita de nos ajudar a continuar trazendo essas histórias reais malucas. Leva um segundo, significa o mundo para nós e nos permite manter este canal crescendo juntos. Muito obrigada. Agora, vamos voltar ao começo de tudo. Tudo mudou no ano em que eu tinha 7 anos. Naquele inverno, Chase começou a ficar muito doente repetidas vezes, crises de asma que deixavam seus lábios roxos, pneumonia que o colocou de volta no hospital 3 vezes em 4 meses. Os médicos o carregaram de esteroides e inaladores e disseram para minha mãe e meu pai manterem o ambiente o mais limpo possível. Meus pais pegaram esse conselho e transformaram em uma guerra em tempo integral contra germes. Eles acharam um panfleto médico antigo online que afirmava que irmãos mais velhos podiam desencadear crises de asma apenas por carregar vírus normais. A partir daquele dia, a casa virou uma unidade selada. Purificadores de ar roncavam em todos os cantos, os móveis foram cobertos de plástico e o cheiro de água sanitária era tão forte que fazia meus olhos lacrimejarem no segundo em que eu entrava. Frascos de álcool em gel ficavam sobre cada superfície como decoração. A regra era imediata e inegociável. No momento em que Chase tossisse, chiado no peito ou febre mínima, eu tinha que sair. Minha mãe pegava a mesma mochila azul, enfiava qualquer roupa que estivesse por perto e me levava direto para a casa do vovô Harold, do outro lado dos subúrbios. Deixava, dava um abraço rápido e já estava voltando para monitorar os níveis de oxigênio do Chase. Algumas estadias duravam um fim de semana, outras duravam semanas. Uma vez, ficou em 26 dias porque Chase sofria recaídas sempre que tentavam me trazer de volta para casa. Aprendi a arrumar rápido e leve, porque nunca havia aviso. A casa do vovô Harold virou meu segundo endereço. Ele nunca perguntava nada, só abria a porta e aquecia ravioli de lata ou fazia queijo quente. Me deixava ficar acordada até tarde vendo faroestes antigos e nunca me fez sentir como um peso. Mas eu não era ingênua. Eu sabia que não estava lá para me divertir. Eu estava lá porque meus pais acreditavam que minha presença podia literalmente colocar o Chase de volta no hospital. De volta para casa, nada nunca era sobre mim. O dia inteiro da minha mãe girava em torno do cronograma de medicação do Chase e das medições de fluxo respiratório. Meu pai instalou filtros de nível hospitalar na caldeira e uma câmera no quarto do Chase para poderem observá-lo enquanto dormia. Se eu andasse pelo corredor com passos um pouco mais fortes, levava um sibilo de advertência. Se ousasse espirrar, a mochila aparecia antes mesmo do som terminar. Parei de contar quando pegava resfriados. Fingindo estar bem, eu engolia tosses até minha garganta sangrar e rezava para que o Chase não pegasse o que eu tinha porque se pegasse, de algum jeito ainda seria minha culpa por existir na mesma casa. Eles justificavam isso em voz alta todas as vezes. Chase precisa de silêncio absoluto e ar limpo. Dominique é independente. Ela fica bem na casa do vovô Harold. Ela entende que o irmão é frágil. Eu era uma criança. Não entendia nada além de que ser saudável me tornava perigosa. Aos 9 anos, eu já conseguia arrumar aquela mochila de olhos fechados. Aos 10, parei de perguntar quando eu ia voltar para casa. Apenas esperava o telefone tocar e a voz da minha mãe dizendo que Chase estava estável o suficiente para eu retornar. Na maioria das vezes, eu voltava para uma casa que ainda cheirava a piscina e para um irmão que me abraçava assim que me via, enquanto eu recebia apenas um rápido, vá lavar as mãos. Você esteve lá fora. O vovô Harold era o único que perguntava como tinha sido a escola ou o que eu queria no jantar. Ele se sentava comigo no balanço da varanda e dizia, eles te amam, Dom. Só estão apavorados. Talvez ele estivesse certo.
Mas terror não parece amor quando é você quem é mandado embora toda vez que seu irmão mais novo tosse. Quanto mais eu crescia, mais claro ficava. Se eu queria uma vida que não fosse medida em crises de asma e cheiro de água sanitária, eu teria que construí-la sozinha. O ensino médio virou uma contagem regressiva. Cada honor roll, cada inscrição para a bolsa era mais um passo em direção a uma porta que finalmente se fecharia atrás de mim. Preenchi tudo sozinha, o Como App, o FAFSA, os pedidos de recomendação. Minha mãe e meu pai nem sabiam os prazos. Estavam ocupados demais levando Chase a mais um pneumologista ou buscando sua nova prescrição. No penúltimo ano, fui aceita na Universidade de Chicago com bolsa integral, mensalidade, moradia, alimentação, livros, tudo coberto. Imprimi a carta de aceitação na biblioteca porque não tínhamos impressora. Quando mostrei para eles no jantar, minha mãe olhou rapidamente enquanto cortava a dose do inalador do Chase e disse: "Que bom, querida, mas é tão longe. E se o Chase tiver uma crise e precisar da gente?" Meu pai acrescentou que não podiam ajudar com os custos da mudança porque o novo nebulizador do Chase custava $800. Chase apenas sorriu e perguntou se poderia ficar com o meu quarto para montar o setup de jogos dele. O dia da formatura chegou. Usei a beca que comprei com gorjetas, atravessei o palco como oradora da turma e olhei para 300 assentos vazios onde minha família deveria estar. Uma hora antes da cerimônia, minha mãe mandou uma mensagem. Chase estava chiando de novo. Eles precisaram levá-lo correndo para a emergência. Ninguém apareceu, nem mesmo uma foto. Enquanto isso, Chase recebia tratamento de rei na própria escola. Os professores deixavam ele entregar trabalhos com semanas de atraso. Ele faltava meses inteiros e ainda assim passava, porque minha mãe escrevia atestados médicos que basicamente diziam que estresse deixava ele doente. Quando fez 16 anos, compraram para ele um Jeep novinho, pago à vista, porque transporte público podia expô-lo a germes. Eu ainda pegava ônibus com 2 baldeações para chegar aos meus turnos de fim de semana. Esses turnos eram no Milliers-Diner, no Southside, aberto 24 horas, gordura tão grossa que dava para sentir o gosto. Comecei aos 14 anos com permissão de trabalho, servindo café, esfregando mesas, contando cada dólar para comprar livros e pagar depósitos de moradia. A dona, a senhora Alvarez, me dava gorjetas extras e pedaços de torta nas noites em que eu parecia cansada demais. Meus pais nunca perguntaram de onde vinha o dinheiro. Assumiam que eu estava com amigos. Eu mantinha a cabeça baixa, acumulava dinheiro numa caixa de sapatos debaixo da cama e observava o calendário. Cada dia do aluno aceito, eu fui sozinha. Cada tour pelo campus, paguei com gorjetas do Diner. Cada depósito, eu enviava pelo Western Union da mercearia da esquina. No dia em que me mudei para o dormitório, meu tio Kevin me levou porque minha mãe e meu pai estavam novamente no pronto-socorro com o Chase. Ele me entregou $500 em dinheiro e disse que o vovô Harold tinha guardado aquilo da aposentadoria dele. Esse dinheiro comprou meu primeiro laptop de verdade. A faculdade era liberdade embrulhada em exaustão. Aulas às 8 da manhã, biblioteca até fechar, depois turnos de fechamento e um café do campus para cobrir o que a bolsa não cobria. Eu nunca contei aos meus pais meu horário de aulas. Eles nunca perguntaram. Quando entrei na lista do reitor todos os semestres, os certificados foram para uma pasta que eles nunca viram. Quando Chase reprovou no primeiro ano da faculdade comunitária, eles pagaram tutores e um laptop gamer novo para reduzir o estresse dele. No último ano, eu estava funcionando à base de cafeína e pura determinação. Caminhei na formatura novamente, summa cum laude. E de novo, os assentos reservados para minha família estavam vazios. Desta vez, a desculpa foi que Chase teve uma reação ruim ao pólen da primavera. Tirei uma selfie no pátio, sozinha, sorri para ninguém e prometi a mim mesma que, daquele dia em diante, minhas conquistas pertenceriam somente a mim. No mês em que me formei, entrei numa torrefação minúscula em Vicker Park, procurando qualquer trabalho que pagasse mais que o mínimo. O lugar se chamava Bean and Leaf. 400 pés quadrados, piso de azulejo rachado, um torrador probata antigo que parecia um motor de avião, e um cardápio escrito à mão acima do caixa. Marco, o dono, me contratou naquela mesma tarde porque eu disse que podia abrir às 5h30 e fechar às 22h sem reclamar. Nos primeiros 6 meses, praticamente morei lá. Eu mantinha um saco de dormir e um tapete de yoga enrolados debaixo do balcão de preparo,
dormia lá quando perdia o último trem e acordava às 4h15 para ligar o torrador antes que o primeiro entregador chegasse. Eu ficava em pé das 5h30 da manhã até 11 da noite, às vezes até mais tarde se acabasse algum lote de origem única. Mãos cheias de bolhas de tanto prensar, antebraços queimados de vaporizar leite, sapatos permanentemente encharcados de leite de aveia derramado. Eu provava a cada grão que entrava pela porta etíopes naturais brilhantes que tinham gosto de mirtilo e champanhe, ôneis da Costa Rica com pêssego e jasmim, geixa do Panamá que custava mais por libra do que filé mignon. Os clientes começaram a pedir pela garota que conhece os etíopes e esperavam mesmo quando a fila estava saindo pela porta. Eu mantinha um caderninho preto Moleskine atrás do caixa e anotava a cada tempo de extração, cada nota sensorial, cada proporção que fazia alguém fechar os olhos e sussurrar, caramba. Depois de fechar, eu ficava sozinha afinando novos blends na máquina reserva, limpando moedores até às 2 da manhã só para testar mais uma variável. Marco finalmente me deu uma chave e disse para eu trancar quando terminasse. Algumas noites, eu simplesmente não ia embora. Um cliente fixo, Paul, aparecia toda terça e quinta exatamente às 7h12, usando um terno azul marinho sob medida. Sempre pedia um dopil ristreto na xícara de cerâmica, sem leite, sem açúcar. Depois de 3 meses, ele percebeu o saco de dormir debaixo do balcão e perguntou por que eu vivia como uma fugitiva. Eu ri no começo, depois contei a verdade. Eu estava tentando construir algo que ninguém pudesse tirar de mim. Ele terminou o expresso, deslizou um cartão de visita bege pelo balcão e disse, me ligue quando tiver algo para mostrar. Liguei para ele 9 meses depois, com uma apresentação de 53 páginas que escrevi no metrô entre turnos duplos. Northleague Coffee, lojas pequenas, só espaço para ficar em pé, sourcing direto e obsessivo, baristas treinados como sommeliers do cheiro, preços 20% acima do mercado porque qualidade não é barata. Paul leu tudo em uma noite e me apresentou a 2 investidores anjo. Na semana seguinte, eles escreveram o primeiro cheque de $300 mil em um guardanapo, no mesmo balcão onde eu costumava dormir. 18 meses depois, a primeira Northleague abriu no Logan Square. 800 pés quadrados, balcões de madeira de demolição, 100 cadeiras, estações de coado como altares. Vendemos todos os grãos no terceiro dia. A segunda unidade abriu no West Loop 11 meses depois. Depois Milwaukee, depois Madison. Cada nova loja financiava a próxima. No 5º ano, levantamos uma rodada seed formal de 4 milhões, mudamos para um modelo de franquia super controlado, onde eu ainda aprovo cada perfil de torra e cada novo franqueado pessoalmente, e eu finalmente me mudei do estúdio acima da torrefação original, que cheirava permanentemente a açúcar queimado. A série A veio no 7º ano, 18 milhões com valuation pré-money de 50 milhões. A série B fechou 14 meses atrás, mais 38 milhões, empurrando pós-money para exatamente 90 milhões. 9 lojas agora, em 6 estados do meio-oeste. Flagship em Chicago, Milwaukee na Orla do Lago, Madison perto do campus, Minneapolis no centro, Center. Louis no Central West End, Denver no Reno, Kansas City em Crossroads, Omaha no Old Market, Des Moines no East Village. Cada unidade lucrativa em menos de 6 meses. Cada saco de grãos ainda torrado naquele probato original. Eu me recuso a aposentá-lo. O logo White Peak em azul marinho é reconhecível a 3 quarteirões de distância. E minha assinatura ainda está em cada novo contrato de franquia. Eu possuo 58% da empresa. Os investidores têm o resto, e meu nome permanece sozinho no topo do cap table. Nunca falei nada disso em casa. Quando minha mãe perguntava o que eu fazia, eu dizia que administrava alguns cafés pela cidade. Meu pai resmungava que parecia estável. Chase revirava os olhos e me chamava de a garota do café todo Natal. Eles me imaginavam vaporizando leite em alguma rede corporativa, talvez virando supervisora se tivesse sorte. Não tinham ideia de que a garota que eles ainda enxergavam de avental preto estava voando de avião particular para fechar rodadas de 8 dígitos. Mantive o segredo pelo mesmo motivo que um dia dormi embaixo de um balcão. Quando algo realmente me pertence, eu não deixo mais ninguém colocar o nome em cima. Aos 28 anos, a empresa finalmente atingiu receita consistente de 8 dígitos. Os números pareciam insanos no papel, mas eu ainda morava no mesmo apartamento de um quarto em Logan Square, dirigia um Honda de 5 anos e usava os mesmos jeans pretos até rasgarem. Eu dizia a mim mesma que era disciplina.
Na verdade, era armadura. Nesse mesmo ano, minha mãe ligou chorando por causa da hipoteca. Chase tinha destruído o segundo Jeep e o seguro não cobria tudo. As horas do meu pai no depósito haviam sido reduzidas. Eles estavam 2 meses atrasados e o banco já enviava cartas. Eu ouvi minha mãe soluçar por 20 minutos, depois abri meu aplicativo do banco e configurei uma transferência recorrente $8.000 no primeiro dia de cada mês para a conta conjunta deles. Coloquei o nome Andy Shaw, bônus mais hora extra para o extrato parecer normal. Eles nunca perguntaram como uma gerente de cafeteria conseguia esse tipo de dinheiro. Minha mãe só mandou a obrigada com uma fileira de emojis de coração e disse: Deus abençoa quem trabalha duro. Em poucas semanas, os avisos de atraso pararam. Meu pai comprou uma churrasqueira nova. Chase postou stories no Instagram direto da Flórida nas férias de primavera. A vida voltou ao normal para eles. Eu mantive as transferências por 8 anos. 96 pagamentos, $768.000 enviados, enquanto eu me sentava na primeira classe a caminho de fechar mais uma rodada. Toda vez que o dinheiro caía na conta deles, minha mãe ligava vibrando de orgulho, dizendo que eu finalmente estava ganhando um bom salário na cafeteria. Meu pai se gabava para os amigos de que a filha mandava uma ajudinha para casa. Chase comprou um Rolex e contou para todo mundo que a irmã mais velha tinha dado. Os jantares de domingo continuaram exatamente iguais. Eu chegava de legging da Target e moletom, carregando uma garrafa de vinho de $2. Minha mãe me abraçava e sussurrava: somos tão gratos pelo que você faz, querida. Depois passavam o resto da noite perguntando ao Chase sobre a entrevista de emprego mais recente dele ou a nova namorada. Meu pai dava um tapinha no meu ombro e dizia: continue firme nesse café, garotinha. Você está indo melhor do que esperávamos. Chase me chamava de rainha da cafeína e ria como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eles jogavam torta em mim. Literalmente jogavam torta em mim. A filha que ainda não era casada aos 34, que trabalhava com as mãos e provavelmente chegava em casa cheirando a leite vaporizado toda noite. Minha mãe tentou me arranjar 2 vezes com o sobrinho da cabeleireira dela. Meu pai perguntava se eu precisava de ajuda para preencher formulários de algo mais estável. Eu sorria, dizia que estava bem, e agendava a próxima transferência enquanto eles limpavam a mesa. Ver eles felizes me mantinha calada. Móveis novos na sala, viagens que postavam, Chase dirigindo algo brilhante todo ano. Doía menos quando eu fingia que o dinheiro me comprava um lugar na mesa. Mesmo que fosse a mesma cadeira dobrável no canto, eu dizia a mim mesma que 8.000 por mês era o preço da paz. Eu podia pagar. Eles precisavam. E nunca precisariam saber de onde vinha de verdade. Todo Natal, eu via minha mãe pendurar um novo enfeite escrito "A família é tudo". Enquanto o fundo dos enfeites era literalmente minha transferência silenciosa. Todo aniversário, Chase ganhava um cartão com dinheiro que eu colocava escondido, e ele me abraçava dizendo: valeu, mana. Você é a melhor barista do mundo. Eu ria junto porque a alternativa era destruir a única versão de família que eu já conheci. Eu usava a máscara da barista quebrada como se fosse sob medida. Cabelo preso num coque bagunçado, sem joias, só um relógio de $10 com a tela rachada. Quando a Forbes publicou uma notinha sobre marcas de café de rápido crescimento no meio oeste e citou a CEO da Northleaf, Andy Shaw, eu fiz questão de que ninguém em casa visse. Quando a empresa entrou na lista da Inc. 5000, eu comemorei sozinha com comida delivery no meu sofá. O segredo virou um tipo próprio de vício. Ver eles gastarem meu dinheiro enquanto me tratavam como o caso de caridade da família era retorcido, mas era meu. Pela primeira vez, eu controlava a história que eles contavam sobre mim. Neste Natal, ofereci minha casa pela primeira vez na vida. Liguei para minha mãe no começo de novembro e disse que queria tirar tudo das costas deles: local, comida, bebidas, tudo. Ela começou a protestar sobre dinheiro, mas eu cortei e falei que estava guardando um pouquinho todo mês, e que esse era meu presente para a família. Ela chorou no telefone e contou para todo mundo como estava orgulhosa de eu finalmente estar fazendo algo especial com meu empreguinho no café. Reservei o salão privado do jardim de inverno no Langham, paredes de vidro do chão ao teto, um aberto freezer de 4,5 metros coberto de enfeites de cristal, piso de mármore aquecido e uma equipe dedicada de 10 pessoas. Pedi o menu degustação completo da cozinha Michelin deles,
Foi gracelado com figo, vagil rossini, purê de batata com trufas negras, e uma cúpula de chocolate polvilhada com ouro que derretia sob caramelo quente. A fatura final ficou em $38.000 antes da gorjeta. Paguei com o mesmo cartão que uso para pedir os sacos de grãos. Confirmaram 24 convidados: minha mãe, meu pai, Chase, 3 grupos de tios e tias, 7 primos, mais alguns amigos da família que sempre eram convidados. Eu usei um vestido simples de cachemir cinza carvão e saltos baixos. Nada chamativo, o cabelo no mesmo coque bagunçado que eles viam há anos. Todos entraram ofegando diante das luzes, da árvore, do cheiro de pinho e trufas no ar. Mamãe me abraçou 3 vezes e sussurrou que eu devia ter feito turnos triplos por meses. Chase desfilava com um casaco novo da Canada Goose, dizendo aos primos que a irmã dele finalmente tinha subido de nível. As mesas estavam arrumadas com pratos de borda dourada, arranjos de cedro fresco e uma playlist personalizada que eu tinha configurado no meu celular mais cedo. O jantar fluiu perfeitamente. Torres de champanhe, risadas, brindes à família. Eu passei por tudo sorrindo, enchendo taças, fazendo o papel da anfitriã grata que eles esperavam. Depois do prato de carne, Chase anunciou que tinha feito a playlist definitiva de Natal e precisava de caixas de som melhores que o sistema da sala. Ele viu meu celular carregando na credenza de mármore e o pegou como se fosse dele. Ele sabia meu código desde crianças e conectou ao Sonos escondido. Uma versão smooth jazz de Let It Snow começou a tocar pela sala. Então uma notificação deslizou do topo da tela bloqueada. Grande, em negrito, impossível de ignorar. Assunto: Northleague e Coffee. Termo chefe final. Avaliação assinada: $90 milhões. Post Money Lead Westbridge Capital. Fechamento: 8 de janeiro. O polegar do Chase congelou no meio do movimento. A música continuou, mas a sala morreu. Ele leu as palavras em voz alta, tropeçando nos zeros. 90 milhões. Meu nome inteiro no centro da tela. Todas as cabeças viraram na direção do retângulo brilhante na mão dele. A taça de champanhe da minha mãe escorregou e estourou no mármore. O garfo do meu pai bateu no prato. A tia Linda realmente arfou como se estivesse em uma novela. O rosto do Chase alternava entre confusão, reconhecimento e algo que parecia muito com raiva. O celular de alguém piscou tirando foto da tela. Meu coração batia tão forte que eu senti nos dentes. O calor subiu pelo meu rosto, mas eu forcei minha respiração a ficar firme, lenta, controlada. Caminhei até lá em velocidade normal, tirei o celular dos dedos subitamente moles de Chase e apertei o botão lateral até a tela apagar. A música morreu junto. 10 segundos de silêncio puro. 24 pessoas me encarando como se eu tivesse feito feitiçaria. Mamãe falou primeiro, com a voz pequena e trêmula. Dominique, isso é algum tipo de piada? Guardei o celular no bolso, olhei ao redor da sala cintilante cada rosto que passou décadas achando que eu era o fracasso da família e respondi da única forma possível. Não, mãe. Não é uma piada. Meu pai bateu o copo de uísque com tanta força que ele rachou. O cristal pesado abriu uma fenda reta na lateral, uísque e sangue se misturando nos nós dos dedos dele quando a base se despedaçou no mármore. Ele nem se mexeu. Já estava de pé, a cadeira caindo para trás, as veias saltando no pescoço. 90 milhões de dólares, ele rugiu. Você escondendo 90 milhões enquanto sua mãe e eu nos matamos pagando os médicos do Chase. Enquanto achávamos que você estava comendo miojo naquele apartamento minúsculo. As mãos da minha mãe voaram ao rosto, lágrimas escorrendo na hora. Todas aquelas vezes que eu te mandei caixas de cuidados porque pensei que você estava passando necessidade. Você me deixou acreditar nisso. Você me deixou ficar doente de preocupação com a minha própria filha. Chase se levantou tão rápido que o prato virou. Molho espirrou pela toalha branca. Isso é insanidade. 90 milhões. Você nos deve, Dominique. Você nos deve tudo. Eu quero 20 milhões hoje, transferidos para eu abrir minha própria rede. Você vai me financiar, vai me orientar, vai me tornar o rosto do café de luxo. É o mínimo depois de esconder tudo isso. A tia Linda já balançava a cabeça freneticamente. Ela precisa vender pelo menos 30% e distribuir entre a família.
É o que pessoas decentes fazem. O tio Rei bateu na mesa. Coloque o Chase no comando. O garoto tem carisma natural. Os clientes iam amar ele como CEO. Ele transformaria a Northleaf em global em um ano. A prima Megan sacou o celular, deslizando a tela. Acabei de ver. Com uma avaliação de 90 milhões, ela podia sacar 20 ou 30 milhões amanhã e nem sentir. Não estamos pedindo caridade. Estamos pedindo o que é certo. Outro primo entrou na conversa. Cria fundos para os nossos filhos. Compra o apartamento em Nápoles que seus pais sempre quiseram. Dá ao Chase o capital que ele merece. Você já se divertiu brincando de chefe. É hora de compartilhar. O barulho dobrou. Vozes se sobrepondo. Exigências aumentando. Alguém sugeriu que eu renunciasse totalmente para o Chase assumir de verdade. Outro disse que eu deveria quitar a hipoteca de todos os parentes como um milagre de Natal. Mamãe soluçava que eu tinha traído a família, deixando todos sofrerem enquanto eu a brincava de bilionária. Meu pai apontou um dedo trêmulo para mim. Você vai ligar para seus investidores amanhã de manhã e começar a liquidar. Esse dinheiro pertence a todos nós. Nós te criamos. Nós merecemos isso. Chase chegou bem perto do meu rosto. Me faça CEO até 1º de janeiro ou eu vou para todos os jornais, todos os podcasts, todos os tiktokers de Chicago contar como minha irmã gananciosa construiu um império às custas da família sofrendo. Sua escolha. A sala inteira se inclinou para a frente, esperando meu colapso, esperando que eu pedisse desculpas, que eu entregasse as chaves. Eu olhei para a mão sangrando do meu pai, a maquiagem destruída da minha mãe, a cara arrogante do Chase, cada primo já calculando mentalmente sua parte. E eu sorri. O sorriso mais calmo da minha vida. Northleaf e Coffee são 20 anos dormindo embaixo de balcões, perdendo aniversários e funerais, escolhendo pagar funcionários ao invés de tirar férias, aprendendo a torrar café às 4 da manhã enquanto vocês todos dormiam. É cada dólar que eu nunca gastei comigo mesma. Cada relacionamento que nunca tive. Cada lágrima que engoli para conseguir assinar mais um contrato de aluguel. Não é a herança de vocês para dividir. Não é a promoção de vocês para distribuir. Não é a história de vocês para reescrever. É a minha. E eu terminei. Acabou a era de pagar para ter o privilégio de ser invisível dentro da própria família. Você poderia ouvir um floco de neve cair. 3 dias depois, eles apareceram na sede da empresa sem avisar. Minha mãe, meu pai, Chase, tia Linda e tio Rei todos passando direto pela segurança da recepção, gritando que eram família da dona e tinham todo o direito de estar ali. A recepcionista apertou o alarme silencioso. Fui tirada de uma reunião do conselho e cheguei ao átrio justamente quando meu pai começou a berrar com os seguranças para saírem do caminho. Chase me viu primeiro. Ele segurava cópias impressas do Termiché, balançando as folhas como se fosse uma bandeira de vitória. Minha mãe já estava chorando. O rosto do meu pai estava mais vermelho do que eu já tinha visto. Eles exigiram uma reunião de família ali mesmo, na frente de funcionários e investidores que começavam a se aglomerar. Foi exatamente nesse momento que Cole Patterson saiu do elevador. Cole, filho do tio Kevin, 34 anos, sócio sênior de litígios em um dos maiores escritórios de advocacia de Chicago, carregando um envelope pardo grosso, selado com lacres judiciais vermelhos. Ele não elevou a voz uma única vez. Simplesmente caminhou até meu pai e entregou os documentos. Ordem de restrição temporária, assinada esta manhã pela juíza Ramírez. Todos vocês estão proibidos de chegar a menos de 150 metros de Dominique Shaw, da residência dela, do local de trabalho dela ou de qualquer unidade da Northleaf e Coffee. Violar isso é contravenção classe A com possibilidade de prisão. Meu pai tentou empurrar os papéis de volta. Ela é nossa filha, Cole. Ele nem piscou. Então ajam como pais, e não como extorsionários. Peguei meu telefone, abri o aplicativo do banco e encerrei a transferência mensal na frente deles. 8 anos. 96 pagamentos. 768 mil dólares. Sumindo com um único toque. Minha mãe fez um som como se tivesse levado um soco. Meu pai avançou, mas a segurança já estava entrando no meio. 4 meses depois, o aviso de execução hipotecária estava pregado na porta da casa deles.
Sem os 8.000 mensais que eles trataram como uma mesada vitalícia, eles ficaram atrasados na hipoteca quase imediatamente. O banco enviou o primeiro aviso. Depois o segundo. Depois a data do leilão. Eles perderam a casa no fim da primavera. Chase manteve o emprego de marketing por mais 9 semanas. Então postou um vídeo ao vivo de 47 minutos no Facebook chamado "A Minha Irmã Roubou a Fortuna da Nossa Família". A empresa demitiu ele naquela mesma tarde por violar a política de conduta nas redes sociais e trazer atenção negativa para a marca. Pelo que soube, agora ele dirige para um aplicativo de transporte e mora num estúdio do tamanho do meu antigo closet. Troquei todos os números de telefone, todos os e-mails, todas as contas por onde poderiam me contatar. Minha mãe tentou mandar cartas para o escritório corporativo. Foram todas direto para o cole. Meu pai apareceu bêbado em uma das lojas e acabou sendo escoltado pela polícia. A ordem de restrição se tornou permanente 6 meses depois. Em setembro, lancei o North League Children's Fund com uma doação pessoal inicial de 5 milhões de dólares. Nós pagamos por terapia, moradia de emergência e bolsas de estudo integrais para crianças que cresceram como bode expiatório da família enquanto um irmão era colocado em um pedestal dourado. A primeira beneficiária foi uma garota de Milwaukee cujos pais passaram toda a infância dela dizendo que ela era menos importante porque o irmãozinho tinha asma. A carta de aceitação dela na faculdade está emoldurada acima da minha mesa. Algumas pessoas dizem que você só tem uma família. Talvez isso seja verdade para elas. Para mim, família são as pessoas que enxergam o seu valor sem precisar tirá-lo de você. Eu construí o North League com as mãos congeladas às 4 da manhã, com lágrimas que nunca deixei ninguém ver. Com cada sacrifício que escolhi fazer, ninguém tem o direito de reivindicar nada agora. Nem por dinheiro, nem por culpa, nem pela palavra família. O sangue pode ser espesso, mas a paz é mais espessa. E pela primeira vez em 36 anos, finalmente encontrei a minha.